Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Depois do livro dos Salmos, você vai encontrar logo mais algumas páginas. Isaías, capítulo de número 6. Depois do livro dos Salmos, aleluias, né? Provérbios, Eclesiastes, Isaías, Cantares, Isaías. Capítulo 6, versículo 1 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla de seu manto enchia o templo. Lê mais uma vez. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Amém? Louvado seja Deus, né? Amados, o profeta Isaías, ele profetizou ali no reino de Judá, reino do sul. O rei Isaías foi um dos grandes reis que foi levantado na sua época. É um reino que ajudou muito a sua nação, o seu povo, né? Ele vai ali equipar todo o exército, né, para que o exército ficasse preparado para as batalhas. Um rei foi muito também usado por Deus. Um homem muito importante. E o profeta Isaías, ele tinha um grau de parentesco com este rei. É um rei que ele foi muito usado, mas enfim, a gente vê que esse rei também nesse tempo, nesse período do seu reinado, ele infelizmente acabou deixando a desejar, né? Muitas pessoas têm deixado a desejar na caminhada com Deus, nesse período desta caminhada, sabe? Tem sempre deixado algo a desejar. O rei Isaías, ele começou muito bem o seu reinado, fez grandes coisas ali em favor do povo, da nação, mas do meio para o fim as coisas foram desandando. E eu sempre aprendo uma coisa, que não adianta você começar. O importante não é nem sempre o começo, é como se termina. Às vezes a pessoa começa muito bem uma empresa, um negócio, mas não termina bem, termina mal, né? Começa uma sociedade, aquela alegria, aquela coisa toda, aquela euforia, relacionamento, um casamento, aleluia. Mas do meio para o fim, termina no divórcio, a empresa acaba fechando as portas, a sociedade desanda, as coisas não prosperam, não vão bem. Então, a gente aprende uma coisa, que nós temos que começar bem e terminar bem. E continuar. Nós não podemos parar e desandar e deixar as coisas, né, se acabar. Muita gente começa o ministério, uma obra de Deus, mas não termina bem. Acaba fechando o ministério, fechando a obra, desistindo, até mesmo do chamado. Pessoas que eram tremendamente usadas por Deus, cheias do Espírito Santo, mas do meio para o fim, perde a presença de Deus. Deixou de ser sábia, perdeu o temor do Senhor. Vamos ver isso, querido, na vida de muitas pessoas, né? Na Bíblia mesmo. Um desses homens, podemos falar de Salomão, o homem que pediu muita sabedoria de Deus. Deus deu a sabedoria, mas do meio para o fim ele se perdeu. Pessoas que não sabem segurar a bênção, pessoas que não sabem se fazer na vida, pessoas que não sabem administrar, sabe?
Salomão, do meio por fim, querido, mediante tanta sabedoria, ele acabou se perdendo com a sabedoria. Ele perdeu a sabedoria de Deus. Porque a gente vai ver que ele acabou adorando outros deuses. Foi um rei idólatra. Ele começou adorando a Deus, somente ao Senhor. Pediu a Deus ali sabedoria, e Deus diz: eu vou te dar sabedoria e riqueza também, meu filho. Muitas bênçãos, muitas prosperidades. Você vai ser um rei próspero. Você vai ser um rei de paz. E realmente ele foi um rei muito abençoado. Mas por ter muitas mulheres, aí o negócio desandou com ele. Por conta de muitas mulheres, mulher demais. Aí o cabo se perdeu com as mulheres. Tem muita gente se perdendo por causa de mulher, se perdendo. Aí ele começou a adorar o Deus de uma aqui, começou a adorar o Deus de outra acolá. Daqui a pouco ele estava adorando vários deuses, ou seja, desagradando ao Senhor, edificando altares que não era mais para o Deus vivo, para o Deus de Israel, para o Deus Todo-Poderoso, mas para outros deuses, do qual Davi, seu pai, não adorava. Se perdeu com a bênção. O rei também aqui, rei Uzias, começou bem, mas na caminhada, na trajetória do sucesso, tem pessoas assim, irmão, que não sabem se lidar com o sucesso, com a fama, com o crescimento, com o poder. Tem pessoas que não sabem lidar com isso, não sabem lidar com o dinheiro, não sabem lidar com as coisas. E este rei aqui, Uzias, foi muito também usado, mas enfim, do meio para o fim, ele já queria fazer o que não devia fazer. Ele não foi chamado para queimar incenso no altar de Deus, porque ele não foi chamado para isso. A gente tem que separar as coisas, irmãos, e a gente tem que saber o nosso chamado. Por que Deus nos chamou? Qual o propósito? Sabe, irmãos, eu estava em casa, até contei para os irmãos aqui. Eu estava em casa no teclado. Eu falei assim: eu acho muito bonita a pessoa que toca teclado, e eu tenho vontade de aprender a tocar. E eu estava começando a tocar, e às vezes a gente não tem muito tempo. O tempo da gente é corrido demais. E eu começando a tocar, aprendendo ali, toco ali um dedinho aqui, que eu pego nesse negócio. Aí o Espírito Santo falou comigo assim: rapaz, eu acho melhor deixar esse negócio aqui de lado, guardar, deixar para quem já tem a vocação, deixar para quem já tem um chamado para isso. Deus me chamou para outra coisa, então é melhor procurar exercer a minha função na qual Deus me chamou para me fazer, e não fazer de qualquer jeito, mas fazer bem feito. Porque as coisas de Deus a gente tem que fazer bem feito. Então a gente tem que separar as coisas, tem que, sabe, irmãos? Por que, pastor, você está falando isso? Porque às vezes você deixa de, sabe, de fazer o que Deus te mandou fazer, as tuas obrigações, para tentar uma outra coisa, para aventurar uma outra coisa. Deus me chamou para a palavra, para pregar a palavra, aleluia, para ministrar a sua palavra. E às vezes você deixa de buscar a palavra para fazer uma coisa que você não foi chamado. Se você foi chamado para louvar, então, querido, comece a se capacitar, comece a buscar, comece, querido, aleluia, a treinar, a se dedicar para aquilo ali na qual você foi chamado. Não vai querer fazer uma outra coisa, porque não vai dar certo. Você foi chamado para louvar a Deus, aí você quer pregar, aí você não sabe pregar nada, não sai nada da sua boca, não sai. Mas você é um excelente levita, mas não é um bom pregador. E às vezes a pessoa, ela perde o tempo em umas coisas e não se dedica na principal, que é para ela, sabe? O Espírito Santo falou comigo, disse assim: rapaz, se eu fosse tu, eu ia para a palavra, ler a Bíblia mais,
buscar mais da minha palavra, porque eu te chamei para pregar a minha palavra. Eu não chamei para tocar teclado. Eu não te chamei para ficar tocando. Eu sei que é bom, é legal, é bonito, mas você precisa me buscar mais da minha palavra, né? Para você pregar, para alcançar vidas, as almas. Às vezes a pessoa não tem aquela separação. Aí deixa de fazer o que Deus quer para fazer o que você quer, o que você deseja. O rei Uzias não foi chamado para queimar o incenso na casa de Deus. Ele foi levantado para governar o povo, para governar a nação, aleluia, para cuidar da nação de Israel. Só que a soberba entrou no seu coração. Ele disse: não, eu quero. Eu vou queimar o incenso. O incenso é só para quem era levita, pessoas separadas por Deus, não é para qualquer pessoa. Pessoas que foram levantadas e escolhidas por Deus. O sacerdote, o levita da casa de Levi, eram pessoas da casa de Levi. Não era para qualquer pessoa. Mas ele se achou no direito de quê, pastor? De querer queimar o incenso. Eu também posso, eu sou o rei. Eu sou isso, eu sou aquilo. Tem pessoas que acham que pode tudo e não pode. A gente só pode, sabe, fazer aquilo que Deus nos designou. Ele nos levantou. Aleluia, né? Então a gente tem que se dedicar naquilo, naquele teu chamado, naquele dom que Deus te deu. Tem gente hoje que quer cantar, quer pregar, quer fazer de tudo, aí não deixou de fazer nada, né? Só ele faz tudo na igreja. Só ele canta, só ele prega, só ele ora. Ninguém tem oportunidade, ninguém, sabe? E enfim, o rei vai ao templo de Deus e chegando lá ele vai querer queimar o incenso. Uma coisa que não era obrigação dele, dever dele, não era função para ele fazer. Mas ele, devido a sua prepotência e ignorância, ele quer fazer. Os sacerdotes vão se levantar e vão dizer: você não pode fazer isso. 80 sacerdotes se levantam para poder falar com o rei diz: não quer ouvir ninguém. Mas naquele momento, o que é que vai acontecer, pastor? Vai aparecer uma lepra na testa dele, por conta da desobediência. Ficou doente, ficou leproso. Ele sai doente da casa de Deus. Por quê, pastor? Porque ele queria fazer o que não era para ele fazer. Aleluia. Porque ele estava desobedecendo o mandamento de Deus. Ele entrou com orgulho, com a prepotência, com a altivez de espírito, sabe? E não ouviu a voz dos homens de Deus, dos sacerdotes. Você não pode fazer isso. Não é tua função, não te cabe fazer esse negócio. Deixa que isso aqui é com a gente. A gente cuida desse assunto, a gente vai cuidar desse negócio, né? Mas ele não, eu vou fazer. Eu posso fazer também. Você não pode fazer isso, porque você não foi levantado para isso. Ele saiu leproso, saiu doente daquele lugar. Um homem que começou bem, mas deixou o orgulho entrar no seu coração, sabe? A soberba, a altivez, achando que pode tudo. E a gente não pode tudo. Aleluia. A gente só pode fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, o que está escrito na palavra de Deus. E agora aqui o profeta Isaías, que era o profeta da época, um homem que profetizava, sabe? A nação profetizava no povo. Ai de ti, bebum, ai de ti, sabe? Começava a profetizar para os pecadores. Mas ele mesmo se achava santo demais. Sabe aquele povo que diz: ah, aquele ali vai para o inferno. Começa a julgar o povo. Aquele ali não tem jeito, aquele ali está perdido. Então, o profeta Isaías era mais ou menos assim. Era um profeta, mas
Isaías ainda não tinha um encontro verdadeiro com Deus. Era aquele profeta que foi levantado talvez pelo próprio homem, mas não foi levantado pelo Senhor. Ele ainda não tinha uma experiência com Deus. Levantaram ele como profeta. Ele profetizava para o povo, para a nação: ai de ti, tu vai morrer. Ai de ti, tu vai para o inferno. Ai de ti, prostituta. Ai de ti, bebum. Ai de ti, cachaceiro. Ai de ti, está todo mundo perdido. Ele apontava sempre o defeito dos outros. E ele se esquecia dele. Tem gente que é assim, irmão, que não foi levantado por Deus, não foi consagrado ainda, mas quer porque quer de qualquer jeito pregar, quer cantar, quer fazer isso, quer fazer aquilo, mas ainda não está preparado para isso. Isaías talvez foi levantado, não sei por quem, mas ele confiava em quem? No seu próprio tio, o rei Uzias. O rei tinha um alto grau de parentesco com ele. Ele confiava no rei, ele pregava confiando no rei. Mas quando o rei Uzias morre, no ano em que morreu o rei Uzias, meu Deus do céu, aí o negócio mudou para Isaías. Foi nesse dia que começa a nascer o ministério de Isaías. Isaías vai dizer: eu vi, aleluia. Aí o céu se abre, ele começa a ver os céus abertos, aleluia. Eu vi o Senhor, quer dizer que outrora ele não estava vendo, outrora Deus não era com ele. No ano em que morreu o rei Uzias, eu comecei a ver o Senhor. Ou seja, aí ele começou a ter o seu chamado naquele dia. No dia que o rei Uzias morre, no dia que a nação perde um rei, aí vai nascer verdadeiramente um profeta. Às vezes que ele tem que perder alguma coisa para que algo venha acontecer de Deus na nossa vida. Às vezes, irmão, às vezes não. O velho homem tem que morrer. O Uzias, eu não sei o que é que você tem que deixar, o que você tem que deixar de lado, renunciar. Eu não sabe, querido, mas você, para que algo venha acontecer na tua vida, para que o céu venha se abrir e a glória de Deus venha descer, algo tem que acontecer na tua vida, no teu ministério, na tua chamada. Você tem que fazer morrer o velho homem, a velha natureza, a velha carne, o velho eu, suas próprias vontades, para poder nascer a vontade de Deus. Amém. Uzias era um impedimento, era uma barreira no ministério de Isaías. Isaías só contemplou os céus abertos, a glória de Deus, os anjos, aleluia, o ministério de revelação, de visões espirituais, a partir da morte do rei Uzias. Algo tem que morrer na tua vida, para que Deus venha começar a manifestar, aleluia, e abençoar o teu ministério, a tua chamada, a tua casa, aleluia, a mudar algo na tua vida. Algo primeiro vai ter que morrer. O que é, pastor? O velho homem, o velho Antônio, a velha Antônia, o velho Ayub Barbosa, aleluia. O velho Hudson tem que morrer, aleluia. É como Paulo vai decretar, meu irmão: eu já estou morto com Cristo crucificado. Ei, aquele velho homem já morreu, agora não vivo mais eu. Quem vive em mim é Jesus de Nazaré. É Ele que vive na minha vida. Eu não vivo mais, eu não faço o que eu quero, eu faço o que Jesus quer, aleluia. Eu não faço mais o que eu desejo, aleluia. Eu faço o que o meu Deus me manda, aleluia. E a vida que eu vivo na carne hoje, nesta terra, eu vivo é pela fé no Filho de Deus, que é minha mãe se entregou por mim. Eu não vivo mais por mim mesmo. Eu não
não sei o que é que você vai ter que renunciar, deixar, abandonar, matar. Para que a obra de Deus venha começar na tua vida. Para que a obra de Deus venha começar na tua vida. Para que o teu ministério venha prosperar, venha andar. Aleluia. Para que o vento do Espírito Santo venha soprar sobre a tua vida. Amém. Até então a mensagem de Jeremias de Isaías era só aquela: Eneti. Mensagem dura de juízo. Mensagem que ele pregava só para os outros. Se achava santo, se achava perfeito. Mas quando morre o rei Uzias, ele vai dizer agora o contrário. Ele vai ver o Senhor. E quanto mais, irmãos, você se aproxima de Deus, mais você vai ver que você é um pobre coitado. Mais você vai descobrir que você não é nada. Você é um caco. Você é um pó, é cinza. Quanto mais você se aproximar de Deus, ver a glória de Deus, você vai reconhecer os teus defeitos. Você vai reconhecer os teus pecados, os teus erros, e que você precisa mudar. Aleluia, glória. Eu vi o Senhor, e Ele vai dizer: ai de mim agora, não é mais dos outros, mas não. Ai de mim, que eu sou pobre, pecador. Aí Ele deixa de olhar para os outros e começa a olhar para si. Começa a olhar para Ele mesmo, para dentro dele, e vai dizer que eu sou pobre, coitado. Eu também preciso de salvação, eu não sou nada. Tem gente que se acha muita coisa, mas é porque ainda não conhece o Senhor, não conhece a Deus. Aleluia. Tem gente que acha que tem o rei na barriga. A única que levou o rei na barriga, menino Jesus, né? Foi Maria. Mas o rei não ficou na barriga, ele teve que sair da barriga. Aleluia, glória. Foi Maria. Amém, glória. Ela teve o rei na barriga, Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Mas o rei não ficou na barriga dela, não. Ele saiu do ventre, saiu da madre. Tem gente que acha que tem um rei na barriga, irmão. É porque não conhece o Senhor Jesus, não conhece a Deus. É verdade, Deus, aleluia. Aleluia. Isaías, então, nesse momento, o seu ministério vai começar a iniciar o ministério de verdade, a sua chamada. E na nossa vida também, porque nós temos que fazer essa reflexão. Você tem que olhar para si e saber: Senhor, o que é que eu preciso arrancar, tirar, para me poder ver a tua glória, ver os milagres, ver os céus abertos. Sabe? Isaías, ele teve um ministério muito forte, ministério da visão, tinha visão espiritual. Ele viu os anjos, os serafins, ele viu a glória de Deus. Ministério forte, visões, revelações, diferente do ministério de Jeremias. Jeremias não teve o ministério de visões como Ezequiel, como Isaías. Não teve o ministério de ver a roda de fogo, aquela coisa. Jeremias teve o ministério da palavra. Senhor, não te sinta menino, pequeno, inútil, não, porque eu vou colocar minha palavra na tua boca, e que tu falar vai vir, é de mim, não é de você. Jeremias teve o ministério da palavra. Ele não teve visões nem revelações de Deus, mas a sua chamada ministerial foi da palavra de Deus. Amém. Profetizar a palavra, falar a palavra para o povo se arrepender e se converter. Isaías teve visões dos anjos, glória, os serafins, glória, que voavam de um lado para o outro. Aleluia. Ministério muito abençoado, irmãos.
Mas para esse ministério prosperar e andar e ir para frente, crescer, a tua chamada ministerial, aleluia, é preciso você fazer uma autorreflexão e saber de você mesmo o que é que você tem que abandonar, deixar, largar ou até mesmo sacrificar. Talvez algum desejo que você precisa sacrificar, queimar, rejeitar algo. Tem gente que ainda vive na mentira e impede o ministério de crescer. Pessoas enroladas, fofoqueiras, mentirosas, fala demais, e da multidão das suas palavras você vê que são poucas verdades. Não é isso? É desse jeito. Eu já vi um assim que conheci. É verdade. E desse jeito o ministério não vai para frente. Esse ministério não é de Deus, é do diabo, porque Deus não trabalha em meio à mentira, meu irmão. Deus trabalha com a verdade. Aleluia, Deus, glória. É com a verdade. É com a verdade que poucas pessoas querem ouvir essa verdade. Aleluia. Ministério de mentira, de revelação, que muitas vezes as pessoas dizem: eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo, não está vendo é nada. Aí está assim, ó, cheio. Está cheio. Verdade. As pessoas vão para a igreja, mas às vezes senta bem na frente para ver o que é que o pastor vai revelar na vida dela. Ó, então a vida está assim, está desse jeito, está acontecendo isso. Atrás de revelações, priorizando as revelações, mas não está priorizando a palavra, não quer viver uma vida de santidade. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Quer viver na mentira. Agora quero ver o profeta profetizar a verdade. Dizer: meu filho, ó, te converte, tá bom? Essa tua vida aí de mentira, de prostituição, se eu não enganando os outros, você tem que se converter. Põe a tua casa em ordem, ou então você vai morrer. Eu quero ver se essa pessoa fica na frente para querer ver uma revelação, para revelar a verdade, para mostrar a verdade. Mas não, a pessoa vem, a pessoa com a vida torta, a vida toda, sabe, longe de Deus, fazendo tudo errado, tudo que não presta. Aí vem um profeta que se diz que é de Deus, meu Deus do céu, que não sabe de nada. O que é que aquela pessoa está passando? Ele vai profetizar: eita, Deus está me mostrando aqui uma chave de um carro. Meu Deus, eu estou vendo a chave do carro, e é uma Hilux, meu Pai do céu. É para você, irmã. Levanta a mão, toma posse, que é tua essa chave. Esse carro nunca chega. Até hoje. E a irmã pulou, rodopiou, deu cambalhota. O irmão até hoje está esperando esse carro, está com mais de 10 anos. Mas o povo quer ouvir é isso. Sabia? Vai pregar a verdade para tu ver como é que está a igreja. A igreja que tem doutrina, que ensina a palavra de Deus. Não é igreja de conversa, sabe, de revelações que não é de Deus, profecias que não é de Deus. Mas o povo está tentando para isso. Não quer ouvir a palavra, a verdade. A maior revelação é a palavra de Deus. Eu não quero aqui dizer que Deus não revela, que Deus não mostra. Deus, Ele mostra, meu irmão. Eu quero aqui dizer que são poucas pessoas que pagam preço para Deus usar, para Deus se revelar, se manifestar na vida dela. Não são muitas pessoas. Creio nisso, com certeza. Você pode ver no tempo do profeta Jeremias. Isso aqui. Rei Acabe tinha 850 profetas. Todo mundo profetizando vitória, 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 vitória. Deus vai dar vitória, rei. Não te preocupa não, porque a vitória é ganha, está certa, é garantida. Aí o Josafá vai dizer: rapaz, eu não sei não, hein?
Será que tem mais um profeta? Não, vamos só mais um. Rapaz, tem um ali, mas ele tem a raiva de mim. Ele nunca profetiza coisa boa para o meu lado, só é coisa ruim. Os outros que chamam Josafá vão dizer: ó, tá todo mundo profetizando a bênção para o rei. Olha lá, tu vai falar, profetiza a bênção também. Mas o homem que é de Deus fala o que Deus manda. Não é o que você quer ouvir, não é o que você quer saber, é o que Deus está querendo falar-te. Te conserta, se ajeita com Deus. Ele vai dizer: sabe o que eu vejo? Eu vejo o exército todos como ovelha sem pastor. Ovelha sem pastor, o povo correndo para um lado, correndo para o outro, como se estivesse sem pastor. O que ele estava profetizando? Ó, se você for, tu vai morrer. Você vai morrer nessa batalha. Mas não atentou para a palavra do homem de Deus. Por quê? Porque que eu ouvi coisa boa que massageia o ego. 850 contra um profeta. Tudo mentiroso. No dia de hoje não é diferente. O que tem de profeta mentiroso no altar, subindo, não mostrando revelação, profetizando que Deus não usa, que Deus não manda. E isso virou moda. Por quê? Porque atrai o povo gosta. O povo gosta disso. Isso é verdade, aleluia. O povo não quer ouvir uma palavra de doutrina. Sabe por quê que a multidão seguia Jesus e elogiava Jesus? Porque ele ensinava com autoridade, não era como os escribas e fariseus. O povo via, ele ensina com autoridade. Ele ensina o ensinamento, a doutrina. Aquilo atraiu o povo daquele tempo, daquela época, com Jesus. Dia de hoje o que atrai é a profecia. O que atrai é a revelação. A palavra poucas pessoas querem ouvir e são poucos que querem pregar. Já vi cultos por aí, irmãos, que o pregador não prega mais, ele lê, nem a Bíblia ele lê. Ele começa revelando. Eu disse: rapaz, não vai abrir a Bíblia não. E a igreja com 100 pessoas está dando revelação para todas as 100. Enquanto que só uma palavra bem que você dá, Deus vai falar com todo mundo sem precisar muito tempo. Mas o povo está assim. É verdade. Aleluia. Isaías, ele começou a ver realmente a glória de Deus, os céus abertos, a partir desse momento. Que o rei Uzias pereceu, morreu. Ele não tinha mais a cobertura do homem. Ele não vivia mais na dependência do tio, porque ele confiava no seu tio. O que ele falava, o tio segurava. Mas quando morre, ele diz: agora eu estou perdido. Não, meu filho. Agora você se achou, porque não tem ninguém para falar por você. Quem vai falar agora é Deus. Você tem que confiar em Deus. Glória a Deus. Na palavra de Deus. Se assegurar em Deus. Não em palavras, não em homens. Foi a partir desse momento, querido, que ele começou a ter o ministério, a iniciar verdadeiramente seu ministério. E às vezes tem pessoas que só servem